Ontem eu fiz uma live com o professor Daniel Gontijo, no canal dele, colocando, dando meu depoimento sobre como eu me tornei um ex-espírita e hoje ateu. E lendo os comentários, eu vi que algumas pessoas fizeram pontuações muito interessantes, sobre algumas questões que eu coloquei, que eu trouxe. E eu estou fazendo esse vídeo para dar uma continuidade a essa discussão, tanto sobre a minha trajetória quanto a minha visão sobre o espiritismo. Então, retomando, recapitulando, eu comecei a participar da doutrina espírita muito novo, cerca de 5 ou 6 anos de idade. Foi quando meus pais começaram a frequentar o centro espírita e me levaram junto. E durante toda a minha infância e juventude, eu sempre gostei de participar do centro espírita. Eram atividades que me davam muito prazer, muita motivação. Participei da evangelização infantil, da mocidade. Conheci pessoas maravilhosas com quem tenho contato até hoje, pelas redes sociais. E foram experiências que me enriqueceram muito, Eu não me arrependo de modo nenhum de ter participado, tudo. E em um determinado momento ali da minha adolescência, eu participava muito do centro. Eu estava envolvido em várias atividades, desde a evangelização infantil no domingo, nos trabalhos voluntários no sábado, nos cursos da casa, nos trabalhos da semana, do dia a dia. Então eram muitas tarefas que eu estava ali, e chegou um período que eu estava praticamente todos os dias dentro do centro espírita, Então eu vivenciei todas aquelas áreas. Apesar de ter feito os cursos da casa, que são os requisitos para participar de certas atividades, como passe e atendimento fraterno, essas atividades especificamente eu nunca exerci. Então eu nunca apliquei passe e também nunca dei atendimento fraterno para as pessoas que chegavam ali no centro. Mas eu tinha contato frequente com todos os trabalhadores da casa, A minha família, os meus pais fizeram parte da organização, da estrutura, da gestão e tudo mais. E foi um período muito rico, um período muito legal da minha vida. Mas aí a gente vai crescendo, Então eu entrei na doutrina espírita uma criança, um adolescente, e fui alimentado com todas as ideias do espiritismo que, digamos, na sua maioria, são ideias muito positivas, Porque o espiritismo, acredito eu, de todas as religiões, é uma doutrina com mais liberdade, Não te obriga a nada, não te cobra nada. Inclusive esses são temas muito caros para os espíritas, O quanto que nós temos o livre-arbítrio e que nós, de certo modo, lidamos com as consequências das nossas ações, tanto nessa vida e como na crença espírita também pode acontecer reparação de erros em outras vidas. Mas o espiritismo não censurava nenhuma atitude, não pressionava ninguém a nada. Havia discussões em grupos, em rodas, sobre como agir melhor, como ajudar o próximo. Essa máxima da caridade, ela é muito forte dentro do centro espírita, E isso é muito positivo. Independente de você acreditar, e no discurso havia essa certa tolerância, Então, quer dizer, você não precisa ser necessariamente espírita, acreditar em tudo que diz Kardec, mas que você seja uma pessoa boa, que você faça o bem, a caridade, porque é isso, no fim das contas, que ajuda as pessoas a se elevarem, a alcançar os estágios superiores da evolução e tudo mais. O espiritismo, aí tem uma pequena contradição, que foi uma das primeiras que eu me deparei. Ao mesmo tempo que o espiritismo ele reconhece as suas limitações, então os espíritas sabem que o ser humano não vai conhecer toda a verdade, que ninguém é dono da verdade. Existe também uma certa pretensão a dizer que o espiritismo é a terceira revelação do mundo. Então, existe, em palestras é comum você ouvir dizer o seguinte: a primeira revelação foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira Kardec, em momentos diferentes em que a humanidade estava pronta para receber esses ensinamentos. E veja, então como que se o espiritismo ele não é perfeito, ele não é completo, ele depende da obra incessante dos tarefeiros do espiritismo, como defendia Kardec, como que ele pode ser a terceira revelação, para trazer a verdade para o mundo, para todas as pessoas? Então são crenças e dogmas socialmente construídos, ideias
digamos, até tribais. Porque se a gente pega o fundamento histórico, o contexto político, social, a gente percebe que o espiritismo ele surge num caldo cultural muito propício. No século XIX, na Europa, haviam várias outras doutrinas e também ciências que estavam ali lutando para existir. E nesse contexto algumas se sobressaem, como a psicologia, a biologia que ganha o seu espaço mais proeminente ali, tem a publicação da teoria da evolução das espécies do Darwin. Então havia um caldo, né, cultural do iluminismo europeu que era, olha, precisamos fazer avançar as ciências, o progresso da humanidade, e para isso precisamos de novos saberes. E muitos pesquisadores, cientistas até de renome, passaram a se aventurar em campos diferentes do saber, né? Então nós vamos ver o Kardec indo por esse caminho, e uma pessoa de uma reputação ilibada, um intelectual, que vai propor teses a respeito de fenômenos sobrenaturais. E já havia um estudo sobre o sobrenatural, o supranatural, o préternatural, que são diferentes, e o Kardec lança um olhar novo, diferente, para aqueles eventos, postulando que há uma ciência por trás dos fenômenos sobrenaturais, que é impossível medir e calcular como as ciências na natureza, mas que é um certo tipo de ciência, né, que é a observação da mediunidade. E a partir do livro dos médiuns é que ele vai registrar essas observações. Então, quais são os tipos de mediunidade, como elas ocorrem, quais ambientes são mais favoráveis para ela ocorrer. E há uma certa tese de que todos nós somos médiuns, que ser médium não é uma característica diferencial, né, que só alguns indivíduos são. Ocorre que alguns têm abertura maior para o espiritual, outros menor, mas em alguma medida todos nós somos médiuns, porque em alguma medida todos nós somos mais ou menos influenciados pelo mundo espiritual. Então, Kardec ele vai seguindo esse caminho e ele chega a postular na Gênese ou no Livro dos Espíritos que se um dia a ciência avançar mais do que o espiritismo, né, em descobertas, em assuntos da natureza, fique com a ciência e abandone o espiritismo. Então Kardec ele está num lugar de humildade, né, de reconhecer que o que ele está trazendo ali não é a verdade soberana sobre o mundo, mas existem passagens que podem nos dar a entender que ele busca, né, uma certa pretensão de trazer uma outra vertente muito aquilatada, muito nova e moderna para os dias que ele vivia ali na sua atualidade. Então o Espiritismo, ao mesmo tempo que reconhece suas limitações, ele também postula que é uma nova visão de mundo, uma nova filosofia que promete, né, para as pessoas uma nova interpretação do Evangelho, da natureza, de lidar consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, né? Então o Espiritismo tem essa característica. E aí, com o tempo, né, essas questões cosmológicas do Espiritismo me instigaram, e também até hoje, né, me instigam, a ponto de eu ir procurar fazer um curso de filosofia, né? Então, como eu gostava muito desses assuntos, né, de espiritualidade, do universo e tudo, eu fui buscar a filosofia, é um campo que eu sempre me identifiquei, fiz o curso formalmente, e na faculdade a gente tem acesso aos pensadores da tradição, né, desde a da antiguidade, os clássicos até os contemporâneos, e esse contato com a tradição filosófica, muita gente vai dizer, olha, você tem que tomar cuidado porque isso vai abalar suas crenças, outros dizem que esse contato pode ajudar a reafirmar suas crenças, e realmente é possível, né? Você pode, você não necessariamente se torna um cético ao conhecer mais a tradição filosófica, ao ter mais contato com o texto filosófico. Isso não é necessariamente assim que acontece. Porém, você tendo contato com a leitura filosófica, né, com diversas correntes de pensamento datadas, né, dentro dos seus respectivos lugares e tempos, você começa a perceber certas semelhanças, certas diferenças, né, e acaba que você pode chegar à conclusão de que todo tipo de teoria, todo tipo de religião também, no fim das contas, está muito ligado ao seu surgimento social, político, fatores daquele momento, e que
ao passar do tempo, eles não fazem mais sentido, eles não se adequam mais àquela realidade social e, naturalmente, vão passando por transformações que vão modificando aquela estrutura inicial. Isso acontece com todos os conceitos e todas as ideias humanas. Se existe uma definição melhor para o que é filosofia, não é saber pensar, não é pensamento crítico. Eu diria, como o Guattari e o Deleuze, que é inventar conceitos. A filosofia é a disciplina que trabalha com invenção de conceitos. Então, se você pega o mundo das ideias de Platão, é um conceito para explicar, para dar conta de uma certa explicação da realidade. Se você pega, por exemplo, a doutrina do ilemorfismo, do Aristóteles, também é um conceito. O cogito de Descartes é um conceito. E, nesse sentido, Kardec trabalha, maneja e inventa conceitos. O próprio nome Espiritismo, que é um nome cunhado por Kardec para dar nome à sua doutrina, é um tipo de conceito, que reúne filosofia, ciência, religião, e todo conceito ele nasce ali com uma forma, com uma estrutura, mas com o passar do tempo ele vai perpassando outros caminhos, outras interpretações, que vão gerando polêmicas, brigas, disputas, Isso porque a sociedade é viva, as pessoas são vivas, então as coisas estão acontecendo no tempo e no espaço, elas não estão imóveis. Então são brigas eternas, como por exemplo pensar Marx. Você tem lá o Capital do Marx, aquele livrão gigantesco em vários volumes, descrevendo o funcionamento do capitalismo, com os conceitos complicados, lá mais-valia, o que é capital, etc, etc. E essa obra foi passando por releituras, por análises e divide muitas opiniões. Uns leem, interpretam de um jeito, outros interpretam de outros. Aí vão dizer, olha, é o velho Marx, o novo Marx, é o Marx raiz, esse aqui é o Marx deturpado, é o Marx de fulano, é o Marx de ciclano. Então isso é normal, Nenhuma crença, nenhuma tese, conceito, ele se mantém imóvel eternamente. Com o Espiritismo é a mesma coisa. Então todos os conceitos levantados por Kardec ali no século XIX, eles foram passando por readaptações e vão gerando certas polêmicas. Então você vai tendo divisões dentro da casa espírita, Então os espíritas um pouco mais, digamos, ortodoxos, que são leitores assíduos de Kardec, da letra fria de Kardec, outros que já são mais tolerantes ou chegados aos livros do Chico Xavier, sobretudo do André Luiz, do Emmanuel, que vão admitir a existência de um mundo espiritual complexo, com hospitais, escolas, ministérios, colônias espirituais e outras coisas. Outros que já vão ter um pouco mais de pé atrás, espera aí, isso daí não está sendo dito em Kardec, etc. Então você vai ter essas divergências. Ocorre que, dentro do campo religioso, em todas as religiões, o Espiritismo é sim uma religião, por mais que muitos vão dizer que não, o Espiritismo é uma doutrina, uma filosofia, uma ciência. Não é. Porque se faz prece para começar os trabalhos, se termina com a prece, toma-se passes espirituais, são todos rituais movidos pela fé, pela crença de quem está ali. E o que é muito positivo, pode fazer muito bem às pessoas, pode trazer conforto, paz, esperança, isso é muito positivo. Então existem essas duas correntes do espiritismo, e que divide opiniões, os mais ortodoxos, os mais modernos. E eu sempre me coloquei como, digamos, da linha mais ortodoxa. Eu sempre fui um leitor mais ali dos livros de Kardec, da letra fria, e por conta disso eu comecei a arrumar algumas confusõezinhas, assim, não conflitos, nem brigas, dentro do centro espírita. Eu frequentava porque tinha muitos adeptos ali do que eu chamo também de chiquismo, ou seja, da leitura assídua dos livros do Chico, de admitir que aquilo é também uma complementação, que o Chico Xavier vem trazer uma outra roupagem para o espiritismo, e etc. E eu sempre fui meio contra, essa ideia de haver colônias espirituais, hospitais espirituais. Eu nunca achei isso em Kardec e achava isso um pouco meio absurdo, porque como é que se justifica esse tanto de coisa? E eu sempre encontrei muita dificuldade, porque aí sempre foi para um campo meio místico, meio maravilhoso, meio fantástico. Porque a gente admitir a dúvida fundamental, dar o benefício da dúvida, de dizer, olha, não sabemos o que acontece com a gente quando nós morremos, pode ser que tudo acabe, que o nosso corpo se dissolva e termine por aí, pode ser que se é que existe alguma alma, algum espírito, vá para algum lugar, E nunca, em nenhum momento eu acreditei em inferno ou céu.
Em algum momento já acreditei em colônias espirituais, mas toda essa ideia começou a me parecer muito fantástica, muito maravilhosa, né? A vida continuando assim infinitamente. Isso seria maravilhoso, né? Mas isso daí choca diretamente, entra em conflito diretamente com uma questão muito básica da condição humana, que é o fato de que nós nascemos e morremos, né? E que a gente tem muita dificuldade de conceber a mortalidade, né? Então os seres humanos, ao longo da história, em diversas crenças diferentes, buscaram criar respostas justificativas para o que acontece depois que a gente morre, né? Então você vai ter várias ideias, propostas do que acontece. E isso parece um pouco forçar a barra. E por que não pensar que de fato a vida começa no berço e termina no túmulo? Que esse intervalo, né, entre uma coisa e outra, que é o que chamamos de vida, é tudo que existe, né? E ponto, né? Nós não sabemos, e talvez jamais saberemos, o porquê estamos aqui, como que o universo possibilitou a nossa existência. As ciências elas têm avançado enormemente para mostrar, para buscar entender um pouco o funcionamento da natureza, do universo. E nós já temos muitos dados que podem nos levar a pensar que se trata de acasos, né? Que se tratam de combinações, porque veja, o universo está aí há bilhões de anos, né? Em tentativas e erros, e uma hora ou outra a coisa acontece. Ou podemos pensar que existe um Deus, né? Que criou tudo, que planejou, que arquitetou tudo, mas que esse Deus talvez não seja consciente, né? Que ele não tem uma mente como a mente humana. Até porque, se a gente pegar ali o Espiritismo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E onde os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então veja, não há mais nada ali dizendo: olha, Deus é um senhor com barba, sentado no trono, etc., que vai julgar os vivos e mortos. Causa primeira de todas as coisas. Não se fala se Deus é consciente, se Deus é bondoso. Se Deus está olhando por nós. Claro, existe comentários de Kardec onde ele busca, né, dentro da sua limitação humana, compreender esse Deus, colocando expressões como: olha, Deus cuida, a divina providência, Deus observa. Tem até momentos que ele fala Deus pune, né, no capítulo sobre honrar pai e mãe do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala: Deus pune com mais tenacidade os filhos que não obedecem os pais, alguma coisa assim. Então ele usa esses termos e talvez muitos espíritas justificariam: olha, é a limitação da linguagem, né? Então, na ausência de expressões melhores para se referir a essa entidade, causa primeira de todas as coisas, Kardec se utiliza da linguagem comum, Deus como uma entidade ali e tal. Então, na verdade, é muito complexo, né? Se Deus é só a causa primeira, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser como o motor imóvel de Aristóteles, ele é uma causa eficiente. Um estopim, um start que deu início a tudo. Não necessariamente tem consciência do que está acontecendo, que não necessariamente olha para nós e o que está acontecendo na nossa vida e que se preocupa com as nossas questões, né? Então, existem outras vias da gente conseguir pensar algum sentido para a nossa existência que não seja um sentido imaterial, um sentido espiritual que esteja além, né, do mundo corporal. Existem, como por exemplo, a filosofia existencialista, filosofia absurdista, né? Você tem a ideia de que estamos sozinhos no mundo, de fato nós somos um pálido ponto azul no meio do universo, nós não sabemos de onde viemos e para onde vamos. Essas informações nos faltam. O que nós de fato sabemos é que nascemos e que vamos morrer, e a gente precisa aproveitar essa vida. Cada momento é único, é maravilhoso, que estar vivo é uma grande oportunidade, né, dentre
milhões de espermatozoides que lutaram para viver, para chegar ao óvulo e fecundar, nós estamos aqui. Para muitos seria terrível, né? Quer dizer, que pena que a gente chegou à existência e estamos aqui hoje penando, pagando boleto, pagando conta, tendo que trabalhar aí o dia todo. São duas perspectivas, né? Você pode ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Só que eu acho que para o bem da nossa saúde mental, é melhor que a gente conceba o copo meio cheio. Quer dizer, é uma oportunidade muito grande. A gente pode se dar conta das oportunidades que nós temos na vida. Nós não somos obrigados a fazer as coisas que nós fazemos. A gente opta, né? Nós fazemos escolhas. É claro que algumas escolhas são mais imperativas do que outras, por exemplo, trabalhar para poder se alimentar, para poder se vestir. E muitas vezes a gente se depara com isso, né, com essa certa obrigação, e a gente fica angustiado, né? Quer dizer que a vida é só isso, é só trabalhar, é só pagar conta, é só cuidar de filho, é só cuidar da casa. Parece que a gente está sempre lavando louça, trabalhando e nunca tem dinheiro e nunca chega a lugar nenhum. Mas a gente pode olhar para outras visões e pensar que é a oportunidade de estar aqui, né? Que a louça pode ser lavada depois, que esse trabalho realmente não é bom, não é o melhor possível, mas é o que eu tenho agora, e o que eu posso fazer aqui para eu ir para um outro trabalho, né? Para que eu consiga outras oportunidades na vida. E é claro, eu não estou negligenciando, não estou endossando nenhum discurso meritocrático, dizendo que basta que a gente se esforce. Eu acho que não. Por mais que na vida tenha pessoas que se esforcem pra caramba, ainda assim elas não vão conseguir chegar em grandes lugares da sociedade, porque existem espaços que não estão abertos para a maioria das pessoas, né? Então enriquecer, grandes cargos públicos, esse tipo de coisa é um mundo muito restrito e talvez a gente nem deva sonhar com isso. Mas a gente pode sonhar sim, nós seres humanos somos movidos a sonhos, a imaginação, com coisas do nosso dia a dia, com pequenas ações e realizações que a gente pode ter, né? Então, não desconsidero todos os impedimentos, os empecilhos sociais que nos causam grandes dificuldades da vida, mas que a gente também consiga olhar para a oportunidade da vida, para retomar um pouco a consciência de que nós temos escolhas e que não necessariamente isso é bom, porque fazer escolhas é sempre renunciar a alguma coisa, é sempre uma exigência de maturidade, né? Mas que nós, no fim das contas, temos escolhas, né? E que então que a gente precise ter prudência, ponderação para tomar boas escolhas na vida, né? Buscar esclarecimento, reflexão, pensamento crítico, para que a gente possa se construir melhor nesse mundo, para que a gente possa ter uma boa relação com as pessoas ao nosso redor. E para tudo isso, não necessita ter um Deus, né? Uma entidade divina que nos guie, que nos direcione e que, pior, nos faça de servos, né? Não que o Espiritismo tenha essa visão de Deus, né? De que Deus ele exige que nós sejamos obedientes, serviçais, né? No Espiritismo não tem essa visão, diferente dos evangélicos e dos católicos, né? Que colocam Deus ali como um rei todo-poderoso, né? Que exige servidão dos fiéis, e dali dá várias outras questões que a gente pode tratar mais pra frente aqui no canal. Então, dito tudo isso, o balanço que fica eu respeito muito a doutrina espírita e os espíritas, né, sobretudo os que eu conheci na minha trajetória, tenho um grande carinho por muitos deles. Eu acho que de todas as religiões do Brasil, até hoje para mim é uma das mais queridas, uma das mais que eu encontro mais afinidade e também proximidade com o Evangelho deixado, né, pela tradição cristã, mas que a minha trajetória de vida, e aí eu falo pessoalmente, me foi levando para outros caminhos, né, diferentes do Espiritismo, onde as respostas dessa doutrina já não me satisfaziam mais. E por sorte, não tive grandes desgastes dentro do espiritismo, moralmente e financeiramente. Na verdade, eu tive grandes oportunidades de crescimento, de conhecimento. Então, na verdade, eu sou bem grato às pessoas do Centro Espírita, mas eu já não consigo mais compactuar dessas ideias.
E atualmente, no nosso contexto agora, atual do Brasil, sociopolítico, na verdade eu vejo muitas ideias com alguns problemas, né, envolvidos. Parece que a política está sequestrando muito a religião. O espiritismo tem muito cuidado para não misturar as coisas, né? Eu nunca vi ninguém chegar no centro espírita fazendo palanque político. Isso não acontece. Mas quanto mais religiosas as pessoas são hoje em dia, religiosas, mais reacionárias parece que elas vão ficando, né? E esse campo reacionário, o campo da extrema-direita, ele está tomando proporções muito grandes, ali abocanhando a religião, sequestrando o evangelho, né? De certo modo que existe um plano teocrático para o Brasil, né? De transformar o Brasil num evangelistão, né? Impondo ali o evangelho de Jesus, a doutrina cristã. Eu acho isso muito ruim, muito perigoso, né? Não que os espíritas eles advogam nessa causa, mas agora, nesse momento em todo que o Brasil vive essas crises políticas e religiosas, aí, com tantos pastores compondo bancadas enormes dentro do Congresso, com tantas benesses que as religiões usufruem no Brasil, acho que é benéfico que a gente repense o papel das religiões, o papel das nossas crenças atualmente, reveja certas posturas e comece a pensar nos problemas sociais do ponto de vista material, para como que a gente pode suprir essas demandas, como que a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, que não seja só fazendo oração por elas e direcionando o nosso pensamento e aguardando a divina providência, né? Que a gente, na verdade, haja, que a gente busque ação material para transformar a realidade. Então é isso, gente. Um grande abraço, obrigado por assistir até aqui.